Também quero agradecer a oportunidade. Volto a palavra para o pastor Rafael. Aleluia! Glória a Deus. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convidá-la a estar de pé. Quero neste momento aqui passar para o presbítero Dom Fernando, que vai trazer a mensagem da palavra nesta noite. Glória a Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo de número 8. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 8. Glória a Deus. Grato a Deus por tudo quanto tem feito na minha vida, na vida da minha família e na vida da igreja. Glória a Deus. Êxodo capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 10, eu quero convidar a igreja para fazer uma leitura alternada. Todos encontraram? Amém. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs virão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: orai ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tens glória sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento, glorificando o nome do nosso Deus, que é todo-poderoso, que está presente entre nós e que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Nós estaremos falando essa noite algo baseado dentro desse texto da Bíblia Sagrada, texto este que conta a respeito da segunda praga que Deus mandou sobre a terra do Egito, para que dessa forma chamasse a atenção de Faraó, para que deixasse o povo de Israel sair para servir a Deus. É uma história que todos nós conhecemos, a história de Israel, a história de Israel no Egito e como Deus, com mão forte, tirou o seu povo de lá.
Então, nesse interim, Deus mandou pragas para o Egito. E aqui nós lemos a respeito da segunda praga, que foi a praga das rãs. É interessante que nós lemos aí o versículo 3, que diz assim: e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e a casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. A praga das rãs, ela tem bastante significado para o povo do Egito, visto que tinha uma deusa, com cara de rã. Eles tinham uma deusa, que eles adoravam, e essa deusa com cabeça de rã. E aí, quando Deus manda a praga das rãs, primeiro que essa deusa, ela fica parecendo, ao invés de uma deusa, algo que está atrapalhando a vida deles. Ela passa de deusa para maligna, na cabeça de quem está vendo a praga das rãs. E eu quero que os irmãos imaginem que assim, a rã, apesar de ter pessoas que até comem, se alimentam, tem pessoas com gosto para tudo, Tem pessoas que têm até rã de estimação. Fazer o quê? Por outro lado, tem pessoas que quando vê uma rã, entram e se apavora. Tem mulheres assim, E por incrível que pareça, tem alguns homens, quando vê uma rãzinha, ela está até fazendo escândalo, O sangue de Jesus tem poder. Porém tem, isso acontece. Mas, de certa forma, a rã não é um animal tão interessante de se ter dentro da casa da gente. E aqui a Bíblia diz que as rãs, ela ia vir para casa, ia estar no dormitório, sobre a cama, sobre a amassadeira e sobre os fornos. Era terrível. Imagine quando a praga das rãs aconteceu, em todas as casas tinha rã para todo lado. A pessoa abria, vamos falar como se fosse aqui no Brasil, eu não sei se lá no Egito se comia arroz, mas abria a lata de arroz para fazer comida e estava cheio de rã lá dentro. Era assim. Se fosse colocar o bolo para assar, o forno estava cheio de rã, e a forma também, a assadeira estava cheia de rã, e não tinha para onde escapar. Quando ia dormir, que tirava, desdobrava a coberta, estava tudo cheio de rã. Acordava de manhã, era rã para todo lado, acima das pessoas. Imagina que quando fosse pegar água para lavar o rosto, era rã que vinha no pó, e daí por diante. Tudo que se ia fazer tinha rã para todo lado. Era a praga das rãs. Era rã que não se acabava mais. E isso incomodou, claro, não tinha como não incomodar, era para incomodar mesmo. Era algo que Deus estava fazendo para mostrar para Faraó, para o rei do Egito, que Deus é soberano, que Deus domina todas as coisas. E ao incomodar, nós vemos aí no versículo 8 que Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Ele aqui meio que amoleceu o coração por causa das rãs, que o negócio estava nojento, estava difícil. E Moisés se prontifica. Moisés disse para ele: olha, tu tens glória sobre mim. Fala para mim quanto é que eu vou orar por ti e pelos teus servos e por meu povo para tirar as rãs de ti das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Olha só que maravilha, estava cheio de rã para todo lado. Já pensou, irmãos, aqui às vezes quando a gente vê 2, 3 rãs gritando perto de casa, já incomoda. Imagina, para todo lado rã, não dá nem para dormir, não era só o grito, ela estava em cima das pessoas. Então estava difícil, mas o rei, ele, quando viu a situação,
foi falar com Moisés, e ao falar com Moisés, Moisés se prontificou: olha, quando é que é para mim orar por ti, pelo teu povo? A resposta do rei é que é bastante interessante. Os irmãos acompanhem aí no versículo 10, a resposta do rei, quando Moisés disse para ele: olha, quando é para mim orar por ti? Para tirar as rãs que estão nas casas de vocês. E o rei disse assim: amanhã. Eu acho isso interessante demais da conta. Como assim amanhã? Né? Ele veio pedir porque estava incomodado, mas quando ele teve a oportunidade de que fosse liberto daquela situação, ele falou: não, pode deixar para amanhã. Vamos, em outras palavras, mais ou menos assim, vamos conviver mais uma noite ou mais 24 horas com essas rãs, não tem problema nenhum. Amanhã você ora. E Moisés disse: olha, seja feito conforme a tua palavra, né? É isso para que você saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Irmãos, não tem como a gente compreender a cabeça do faraó. Não tem como compreender. É muita falta de inteligência. A pessoa não aproveitou a oportunidade que tinha. Porque se ele tivesse pedido, Moisés oraria e na mesma hora, imediatamente, as rãs iam desaparecer. As rãs iam fugir tudo para o rio. Assim como vieram do rio, voltariam para o rio. Mas o rei disse: amanhã. O que você acha desse rei? Sabe qual que é o problema? É que talvez eu e você estejam da mesma forma dele. O tema da mensagem de hoje é procrastinação. Já falei desse assunto aqui alguns tempos atrás. E há alguns dias atrás, Deus colocou no meu coração falar novamente esse mesmo assunto. O rei, ele cometeu o erro de que muita gente comete, ou quase todas as pessoas, em alguma situação da sua vida, que é o erro de procrastinar. É deixar para amanhã aquilo que se poderia resolver hoje. E aí talvez você estivesse rindo do rei, né, achando o rei maluco, bobo. Mas e agora? Talvez eu e você esteja na mesma situação do rei, em algumas situações da nossa vida. O que é procrastinar? Procrastinar é ação ou efeito de adiar, de deixar para depois, para outro momento, delonga, característica de adiamento, de transferir algo constantemente para outro momento. Isso é procrastinar. É sempre deixar para depois. E muitos de nós, na nossa vida cotidiana, estamos fazendo assim, deixando tudo para depois. É um serviço que precisa ser feito em casa. Não, depois eu faço. É uma faculdade que precisa ser iniciada. Não, depois eu começo. Tem muita gente que precisa terminar o ensino médio e fica assim: não, depois eu termino, uma hora eu termino. E aí sabe o que acontece? Nunca termina por causa da procrastinação. Fica deixando para depois. É o famoso empurrando com a barriga. E nisso o tempo vai passando. O problema da procrastinação, irmãos, é que leva a pessoa a se conformar e a se acostumar com aquela situação. As pessoas, por incrível que pareça, se acostumam até com uma doença. Tem uma doença, foi diagnosticado um problema de saúde, precisa tratar, precisa fazer dieta, precisa resolver, mas com o passar do tempo ele vai se acostumando e ele nunca inicia o tratamento ou nunca leva a sério, até que daqui a pouco ele é levado para o hospital às pressas e talvez até morre porque ele procrastinou, porque ele não
fez o que devia ter feito, sabendo o que deveria ter feito. Foi aconselhado a ter feito, mas nunca começou a fazer. Adiar uma ação de mudança, sabe-se que precisa mudar a maneira de ser ou de fazer, porém sempre deixa para depois. Isso é o que significa procrastinação. E aí nós temos o exemplo aqui de Faraó, o rei, que quando teve a oportunidade de que Moisés orasse e as rãs fossem repreendidas imediatamente, ele disse: amanhã. Isso significa conviver 24 horas a mais com as rãs. Mas nós podemos usar a rã e nesse contexto aqui que nós iremos falar, ela pode simbolizar também o pecado na vida das pessoas. Ela pode significar o pecado na vida das pessoas, algo que nós fazemos que não agrada a Deus e que nós já fomos orientados, sabemos que devemos colocar um ponto final naquilo e nós não fazemos. E nós ficamos adiando aquilo para frente. Uma das coisas é a inércia espiritual. A procrastinação, vamos falar da procrastinação espiritual, ela tem a ver com a inércia. A pessoa fica sem reação, medo de sair do comodismo. Deus fala, Deus usa o pastor, Deus usa quem está pregando, quem está ensinando, Deus usa de tudo. Quem está cantando para falar, a pessoa entende: nossa, Deus falou comigo. Deus falou com você, mas e você? Qual foi a sua reação quando Deus falou com você? Porque, irmãos, quando Deus promete alguma coisa para alguém, vocês podem olhar a Bíblia desde o começo e depois a história da igreja, nós nunca iremos ver Deus fazendo alguma promessa para alguém sem condicional. Então, quando Deus usa o profeta para falar com você: olha, eis que te colocarei, eis que te enviarei, eis que farei de ti, sempre tem um condicional que é: se você orar, se você jejuar, se você se consagrar, se andar na minha presença, se for obediente. Então esse é o condicional. Toda promessa vai ter um condicional. E aí a procrastinação espiritual vai fazer com que a pessoa fique sem reação nenhuma, sem reação espiritual. Deus fala, a pessoa sabe o que precisa fazer e ele fica sossegado no canto dele. E tem muitos que têm chamado de Deus especificamente para evangelizar, sabe disso, mas ele tem coragem de ir comigo 3 horas da tarde, deitar numa rede, e ele fala assim: eu estou crente hoje, eu estou espiritual, eu vou cantar. E aí ele canta no 115 ainda: eu quero trabalhar para meu Senhor. Mas só de lábios, porque reação ou ação ele não tem nenhuma. Ele fica deixando para depois. Na hora que acontecer alguma coisa, mirabolante, então eu vou iniciar aquilo que eu tenho para fazer. A procrastinação espiritual, irmãos, ela é uma desobediência a Deus. Por quê? Porque a pessoa nunca começa a fazer o que Deus manda. A pessoa nunca começa a fazer o que Deus manda. Fica adiando. Você tem alguém aqui que não é aluno da escola dominical? Eu pergunto para você, e você não precisa responder, tá? Não é para responder, é uma pergunta retórica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você nunca ouviu o pastor falando que você precisa vir para a escola dominical? E por que você não vem? Você está exatamente dentro desse quadro aqui de desobediência a Deus, que nunca começa a fazer aquilo que Deus manda. Porque você sabe que você precisa vir para a escola dominical para aprender a palavra de Deus, e você simplesmente não vem. É inércia espiritual. Além disso, a pessoa também tem outro problema, que é a dificuldade de se concentrar, pois sempre acha que isso pode ficar para depois.
O procrastinador espiritual, ele vem para o culto e não presta atenção. Às vezes, tem algo acontecendo, alguém cantando, alguém ensinando, que não está muito agradável para ele, e ele não, o próximo eu vou prestar atenção, esse aí deixa para lá. E ele nunca se concentra nas coisas de Deus, e ele vai ter dificuldade de ouvir a voz de Deus, porque ele não presta atenção. Irmãos, é incrível como que se nós estivermos ligados em Deus, principalmente os obreiros aqui no culto, e geralmente nós conhecendo a igreja, os irmãos, e em muitas situações o próprio Espírito Santo nos revela, e nós conseguimos entender que Deus está falando com aquela pessoa. E muitas vezes a gente vê que Deus está usando alguém aqui para falar com uma pessoa X, e a pessoa X está conversando com alguém e simplesmente não ouve a mensagem. É incrível isso. Algo mais que o procrastinador faz é ter preguiça de orar. Ele nunca ora. Ele tem preguiça de orar. Eu digo para os irmãos que orar não é fácil. Orar vai ser sim um sacrifício. E na verdade tudo que nós formos fazer para Deus é um sacrifício. Nós precisamos gostar e dar glória a Deus pelo aquilo que estamos fazendo, mas tudo aquilo que nós vamos fazer na obra de Deus tem sacrifício, é difícil de fazer. Mas nós precisamos aprender a amar essas coisas, que é o que nos aproxima de Deus. Então nós precisamos nos interessar também pela oração. O desinteresse pela palavra de Deus leva a se conformar com a falta da presença de Deus, que foi aquilo que eu falei a respeito do significado de procrastinação. A procrastinação leva a pessoa a se acomodar e a se conformar com aquela vida difícil que ele tem. A pessoa se acostuma a viver sem terminar os estudos. A pessoa se acostuma a viver sem consertar a cerca da casa, o muro, ou uma brecha que tem, e acostuma com aquilo, uma goteira, ele se acostuma. Ele fica deixando para depois e se acostuma. E espiritualmente está um grande problema, porque a pessoa, ele vai se acostumar com a falta da presença de Deus, e isso daqui é triste, isso aqui é desolador. Porque sem a presença de Deus nós não somos nada, e nós não vamos a lugar nenhum espiritualmente. Sem a presença de Deus nós vamos estar apenas nos enganando. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele se conformar com a falta da presença de Deus. Ele não sente a presença de Deus, mas eu vou lá no culto, eu vou sentir a presença de Deus. E às vezes até ele confunde a emoção com sentir a presença de Deus. Às vezes ele confunde sentir uns arrepios em algumas situações na igreja com a presença de Deus. E a presença de Deus é muito mais que isso. A presença de Deus é muito mais que isso. Um dos problemas do procrastinador espiritual é viver murmurando. E geralmente essas características aqui, irmãos, ela vai estar problema, ela vai estar na mesma pessoa. Ele não tem reação espiritual, ele está inerte espiritualmente, ele desobedece a Deus, ele nunca começa a fazer o que Deus manda, ele tem dificuldade de se concentrar, qualquer coisa tira a atenção dele. Talvez está num estudo maravilhoso, está tudo bem, se passar uma borboleta voando, ele já esquece tudo que estava acontecendo e vai correr atrás da borboleta. Ele está se conformando com a falta da presença de Deus. Ele não percebe mais que algumas coisas que ele faz está cada vez mais afastando a presença de Deus da vida dele. E essa pessoa vai viver na murmuração. Murmuração, irmãos, é um câncer na vida de uma pessoa, e é uma coisa terrível, que ele começa a se alastrar. A murmuração tem a ver com o chiado,
o falar baixinho, o cochicho, o falar uma coisa que não é para todo mundo saber. E isso vai se alastrando. É através da murmuração que vem a rebeldia. É através da murmuração que faz com que a pessoa se rebele, assim, de uma vez por todas, né? Que fique bem claro que ele está se rebelando contra alguma coisa, e começa na murmuração. O chiado. Mas não gostei daquele hino não, meu Deus, por que cantou aquele hino? Gente, o pastor deu oportunidade de novo para eles. Nossa, a oração terminou 3 minutos mais tarde. Nossa, nem era 9 horas ainda, era 8h59 quando terminou o culto. E é terrível que o murmurador, ele não murmura para dentro de si, né? Ele não pensa sozinho. Ele sempre chega no outro. Você viu? É a pergunta do murmurador. Você viu, rapaz? Você viu, irmão? Difícil. E o murmurador, de vez em quando alguém alerta ele, rapaz, para com isso. As pessoas que estão mais próximas, amigos, rapaz, você está falando mal dos outros de novo, para com isso. A esposa, rapaz, toma atento, guarda a sua língua. Sempre está falando. E ele sabe que ele precisa parar. Mas ele é um procrastinador. Ele não, depois eu paro, eu vou esperar mudar de dirigente da congregação, aí eu paro de murmurar. Eu vou deixar mudar a dirigente do ciclo de oração, aí na próxima eu não vou murmurar mais, eu não vou falar mais nada dela. Ele fica deixando para depois. Irmãos, não dá para viver assim. Eu fico imaginando no texto que nós lemos, no contexto do texto, o povo de Israel, ou melhor, o povo do Egito, tendo que mais uma vez dormir com as rãs. Isso significa mais uma vez dormir com o pecado, sendo que tem a oportunidade de parar hoje com isso. Nós devemos entender que o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus não é para amanhã. E o tempo de Deus para nós é hoje também. Por gentileza, abra a Bíblia, Lucas capítulo 19, versículo 5. Por gentileza, leia para nós. Isso, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lê também o 9, por gentileza. 9. Isso. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Muito obrigado. Aí nós vemos, irmãos, a diferença, né, do tratamento de Deus. Para Deus, para Jesus, é hoje que você precisa mudar de vida. É hoje que você tem que acordar espiritualmente. Não é amanhã, não. É hoje que você precisa parar com o vício. Em relação aos vícios, na verdade, você toma uma decisão e você tem que viver um dia por vez, uma hora por vez. Mas você precisa tomar uma decisão de parar. Você precisa começar. E precisa começar hoje. A palavra de Deus é para hoje. Jesus, quando viu Zaqueu, Jesus disse assim: olha, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Já pensou, Zaqueu? Se fosse eu e você? Jesus, eu estou bem aqui em cima dessa figueira brava, deixa eu descer amanhã. E aí Jesus estava seguindo viagem. Mas Jesus disse para ele assim: olha, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa.
E a Bíblia vai dizer que ele desceu depressa e recebeu o Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Em Lucas 15, nós temos também a parábola do filho pródigo. E é interessante que, quando ele caiu em si, ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu estou lendo Lucas 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos seus trabalhadores. E aí vem o versículo 20, que é o segredo de tudo. E levantando-se, foi para seu pai. E é isso que precisamos fazer. É parar de procrastinar. Vamos deixar com esse negócio de amanhã, depois. Não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos deixar o tempo passar. Daqui mais uns dias, não, você precisa levantar, é hoje. Você precisa tomar uma decisão e não ficar só na decisão, fazer como a parábola do filho pródigo, que diz que ele, e levantando-se, foi para o seu pai. Então precisa acontecer isso na minha e na sua vida. Alguém, por gentileza, leia Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, revinde o tempo, porquanto os dias são maus. Olha só o que Paulo está dizendo. Muito obrigado, meu irmão. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então não dá, irmãos, para ficar perdendo tempo. Não dá para ficar deixando para amanhã. Os dias são maus. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Então a nossa decisão de fazer o que é certo, ela precisa acontecer hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz mais: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meu irmão, você precisa ter atitude hoje e agora, diante de Deus. E nós precisamos, nós todos, né? A palavra não fala só com você, ela fala comigo também. Primeiro fala comigo. Todos nós precisamos urgentemente tomar a decisão e começar a orar mais. Nós precisamos começar a ler a Bíblia, estudar, meditar. Todos nós temos um chamado e todos nós temos o chamado de evangelizar. E agora imagina que Deus te colocou num local específico. Não sei se é a sua casa, mas talvez a sua casa e o seu trabalho. E lá você tem a missão de pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar. E se você não faz isso, você vai fazer o trabalho falho, ou talvez nem vai fazer o trabalho, que é simplesmente falar para alguém que Jesus ama. Nós precisamos nos consagrar. Filhos que são desobedientes a pais, precisam começar a ser obedientes. Não precisa esperar o castigo acontecer. E quando nós falamos de pais, de filhos obedecer pais, nós não estamos falando só de filhos solteiros, não, irmãos. Todo filho é filho. Casou, mas continua tendo pai. A obediência não parou ali. Quem disse que quando casa não precisa mais obedecer pai e mãe? Não é assim que a palavra de Deus diz. A Bíblia não coloca um limite. Fala que filhos têm que obedecer a pais. Obedecer às leis, às autoridades civis, dar bom testemunho, evangelizar, ser aluno da escola bíblica dominical, buscar a presença de Deus, do Espírito Santo e os dons espirituais. Irmãos, foi bastante falado a respeito disso aqui na congregação. Nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos buscar o revestimento de poder. Deus tem bênçãos, e muitas bênçãos,
para derramar sobre as nossas vidas, mas nós precisamos tomar a atitude de buscar, de começar a buscar. Ou será que você está esperando ainda a virada do ano para de novo falar: olha, eu não me comportei bem esse ano, mas eu faço o compromisso de agora, nesse ano novo, eu mudar de vida. Irmãos, não espere essa data específica. Vai ser só uma promessa que você não vai cumprir. Toma atitude e começa simplesmente a fazer aquilo que você sabe que tem que fazer do certo. E é terrível porque às vezes as decisões erradas, as decisões contrárias à palavra de Deus são mais fáceis de tomar. Já viu aquela pessoa que por qualquer coisa se emburra e para de cantar no conjunto, senta lá atrás, então manda ela, já que não vai cantar o que eu quero, eu vou sentar lá atrás. Que decisão fácil de tomar, né? Agora, quando a decisão de, olha, eu preciso orar mais, essa decisão fica deixando para depois. Mas hoje Deus está falando com você através dessa palavra. Deus está falando comigo e com você que nós precisamos fazer isso imediatamente. Muitos de nós precisamos parar de mentir. É triste, crente mentiroso, mas tem, infelizmente. Tem crente que mente. Por que faltou no culto ontem? Não estava muito bem. Até que é verdade espiritualmente, porém ele está querendo dizer que ele estava com um problema de saúde, mas ele não tinha problema nenhum de saúde. O problema dele era só na alma. E aí ele faz uma mentira, né? Porque a mentira, toda forma de engano é uma mentira. Então precisa parar de enganar. Nós precisamos parar de conviver com as rãs. Nós precisamos parar de conviver com o pecado. Eu convido a todos a estarem de pé nesse instante. E quero ler mais um texto da Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 29, e versículo 11. Para terminar. Jeremias capítulo 29. E aqui está o segredo de por que Deus fala conosco dessa forma hoje. Deus fala comigo, Deus fala contigo. E Ele tem compromisso com a sua palavra. E o texto diz assim, Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Você só não vai ser ouvido se você não orar. E aí você precisa começar hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. E o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus.